Bom dia, geral. Meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar do adjetivo, aquela palavra que caracteriza o ser, tá? Uma palavra variável dentro da gramática, né? Na classificação morfológica e que tem uma importância fundamental junto ao substantivo. Então, eu já disse que o adjetivo caracteriza os seres, expressando suas qualidades e tal. Ele exerce algumas funções, no caso, aposto explicativo. Então, o café, vírgula, preto, vírgula, manchou a camisa. Então, eu tenho um exemplo aqui de adjetivo, no caso, a palavra preto, né? O café manchou a camisa. Então, eu vou explicar. O café preto manchou a camisa. Como adjunto adnominal. Ele também acompanha o substantivo, só que agora sem as vírgulas. O café fraco não agradou a visita, né? E temos também o adjetivo na função de predicativo. Pode ser tanto predicativo do sujeito quanto predicativo do objeto. O primeiro exemplo que eu dei para vocês lá, no caso, né, entre vírgulas, o café forte agradou, né, a visita e tal. Como no caso aqui, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, depende muito do verbo. O réu era culpado. Então, a palavra culpado, que vem do verbo culpar, no particípio, né, aqui funciona como adjetivo. Então, eu tenho o réu era culpado. Vejam que o verbo é um verbo de ligação. No segundo caso, para ser predicativo do objeto, né, eu tenho o juiz considerou. Considerou quem? O réu. Então, o réu é um complemento do verbo considerar. Agora, a palavra culpado está se referindo ao núcleo do objeto, por isso que fala predicativo do objeto. Tá? É como se eu dissesse, o juiz considerou o réu. E qual foi a consideração que ele fez em relação ao réu? De que ele era culpado. Tem um era aí subentendido, o réu era culpado aqui, só que ele não está explícito na frase, porque ele está acompanhando um objeto do verbo considerar. Então, é por isso que a gente chama de predicativo do objeto. Não confundam predicativo com predicado. Como adjunto adverbial. Então, aqui eu tenho como adjunto adnominal, o café fraco não agradou a visita. Agora, como adjunto adverbial, são raras as considerações, porque é óbvio que o adjetivo e o advérbio, eles têm características completamente diferentes. O advérbio é invariável, o adjetivo, por ser adjetivo, ele é variável, tem masculino, feminino, né, singular, plural, nós vamos ver a seguir. Mas ele pode também funcionar como um adjunto adverbial em alguns casos, no caso de modo, né? O café caiu amargo no estômago. Esse amargo equivale a amargamente, de maneira amarga. Então, aqui ele passa a ser um adjunto adverbial do modo como o café caiu no estômago. Então, são casos mais raros, mas a gente vai considerar aqui. Aí eu tenho as classificações, né? Assim como o substantivo, o adjetivo tem, né, em língua portuguesa, tudo que é um só é simples, mais de um é composto. Então, eu tenho adjetivo simples, adjetivo composto, eu tenho adjetivo primitivo, eu tenho derivado. Então, igualzinho lá na classificação do substantivo, tá? Ele segue a mesma lógica do substantivo. Então, se eu tenho um só radical brasileiro, ele é simples, mais um radical luso brasileiro, luso quer dizer português. Então, luso brasileiro, tem o hífen, eu tenho um adjetivo composto. Primitivo, né? A palavra primitivo quer dizer que ela não vem de uma outra palavra. Então, a palavra belo. Já a palavra belíssimo, né, tem uma derivação, obviamente, da palavra belo. O que é gentílico? Né? São das gentes. O adjetivo pátrio. Então, nós somos piracicabanos. Piracicabano deriva aí da cidade de Piracicaba, então, da ideia de procedência, é um gentílico. Locução.
quando eu tenho uma preposição e um substantivo, e eles passam a funcionar como um adjetivo. Então, eu não tenho uma palavra só, eu tenho sempre uma preposição, e nem adjetivo eu tenho um substantivo, só que a fusão dessa preposição com o substantivo exerce uma função de adjetivo. Então, de boca, né? Ele tem alguma coisa a ver com a boca. De boca, o assunto de boca é bucal. Também tem que prestar atenção aqui, porque não é bocal, né? Às vezes as pessoas escrevem bocal. Bocal existe também, tem a ver com o lugar lá onde você coloca a boca, né? O bocal e tal. Aqui no caso, bucal é o adjetivo de boca, tá? Então eu tenho uma locução adjetiva de boca que equivale a bucal. Nem sempre as locuções têm um equivalente. Flexões do adjetivo. Então, ele flexiona em gênero, número e grau, como substantivo. É uniforme, uma forma só, né? Jovem, menina jovem, menino jovem, pessoa jovem, né? Eu tenho, então, a palavra jovem, que é uma forma só, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Quando eu tenho o equivalente para os dois, eu tenho biforme. Duas formas, uma para o masculino, uma para o feminino, Piracicabano e Piracicabana. Número, eu já coloquei aqui atrás, simples, né? Um só radical, e composto mais de um radical. Só que quando eu tenho dois adjetivos, que eu falei aqui, do luso brasileiro, né? Então, eu tenho dois adjetivos, um adjetivo mais outro adjetivo, e eu tenho olhos castanho escuros. Tá? Vejam que eu não falei, se eu fosse passar o luso brasileiro lá para o plural, seria o mesmo raciocínio. No caso aqui, só não tem essa regra, né? Para surdo-mudo, que tem surdos mudos, eu não falo surdo-mudos, e para azul marinho, também não tem azul marinhos, tá? Os dois ficam no singular. São as duas exceções aí, no caso de dois adjetivos. Agora eu tenho um adjetivo mais um substantivo. Então eu tenho saias, várias saias, e elas são verde, verde é um adjetivo, oliva é o nome lá de uma plantinha, que tem um tom meio esverdeado, mas oliva é um substantivo. Quando eu tenho um adjetivo mais um substantivo, eu não flexiono. São saias verde-oliva. Quando eu tenho a palavra cor e uma preposição e um substantivo, veja que eu falei lá em cima da locução adjetiva, que é preposição mais um substantivo. Aqui também é uma locução, só que além da preposição e do substantivo, eu tenho a palavra cor antes. Então, vejam, eu tenho várias saias, cor de rosa. Então, nada muda, tá? O grau é a dimensão, né? Então, eu tenho o comparativo de superioridade, onde eu vou usar o mais, né? Eu comparo, e um é mais do que o outro, e esse outro é o adjetivo, né? E no caso de igualdade, tanto quanto, a redução do tanto é tão, né? Tão inteligente quanto, ou como, e de inferioridade, que é o menos. Menos mais o adjetivo, menos do que. Superlativo, quando eu tenho a palavra com uma ajuda, né? Uma outra palavrinha ajudando, reforçando, eu chamo isso de analítico, né? Um superlativo absoluto analítico. Está calor, está muito quente, então você me deu um suco muito gelado, né? Doeu o cérebro. Então, o suco muito gelado. Esse é analítico, porque eu tenho muito gelado. Se eu colocar no grau superlativo absoluto sintético, eu coloco no final do adjetivo um íssimo. Então, ela me deu um suco geladíssimo, que equivale ao muito gelado. Então, muito gelado é analítico, geladíssimo é o sintético. Também, né, esses são os graus comparativos, no caso superlativo, mas eu tenho relativo, relativo de superioridade, né, o the best, ou mais
aí tem o adjetivo de, ou a mais, e aí vem o adjetivo de. Se tem de superioridade, tem de inferioridade. Então, bem assim, sucintamente, né, sobre o adjetivo, temos aí essas considerações a fazer. Era o que eu tinha que passar para vocês hoje. Então, fica aí um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.